Hebreus capítulo 10, versículo 13 vai dizer assim: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Você sabia que a Páscoa instituída por Deus, lá em Êxodo capítulo 12 para o povo de Israel, era uma sombra de um bem vindouro? Quando Deus instituiu a Páscoa, ele estava pedindo para que o povo se lembrasse todos os anos da libertação que o povo de Israel tinha tido com relação ao povo do Egito. Eles deveriam matar um cordeiro e comer daquele cordeiro em união o cordeiro inteiro. Hoje, nós temos o nosso cordeiro pascal, que é Jesus Cristo, que nos liberta das garras do pecado e das garras da morte. Então, lá em Êxodo capítulo 12, nós tínhamos a sombra de algo muito maior que viveríamos hoje, que é a salvação mediada pelo sangue de Jesus Cristo. E falando sobre isso, eu gostaria de te contar uma curiosidade muito legal. Lá no capítulo 12, versículo 9 de Êxodo, a Bíblia vai dizer assim, que aquele povo deveria comer da cabeça, das pernas e das vísceras do cordeiro que eles matavam. Você sabia que isso também era uma sombra de um bem vindouro? E eu vou te mostrar por quê. Pois bem, para que você me compreenda melhor, eu preciso te explicar que a Páscoa que era comemorada pelos israelitas lá em Êxodo, matando um cordeiro, hoje é celebrada por nós durante o ato da nossa Santa Ceia, onde nós comemos do pão e do vinho, como símbolo do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Acontece que quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós tomamos parte com Cristo, nós temos parte dele em nós. E aí, em Êxodo capítulo 12, versículo 9, Deus manda que aquele povo coma a cabeça do cordeiro. E aí eu vou lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que vai me dizer assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Quando lá no Antigo Testamento a Bíblia diz que nós deveríamos comer da cabeça do cordeiro, era uma sombra daquilo que nós teríamos hoje. Hoje nós podemos ter a mente de Cristo em nós. Já as pernas do cordeiro que nós deveríamos comer, eu vou ler com você 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que vai dizer assim: Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Aqui nós vemos a sombra dos bens vindouros no nosso seguir a Cristo. De forma que lá em Êxodo nós precisávamos comer literalmente as pernas do cordeiro, hoje, com a graça que é derramada sobre nós, nós nos tornamos aptos para seguir os passos de Cristo literalmente. A graça é uma graça transformadora que nos dá aptidão para seguir os passos de Jesus. E por fim, vai dizer assim que lá em Êxodo, vai dizer que nós precisávamos comer as vísceras do cordeiro. Quando nós falamos de vísceras e entranhas, nós estamos falando de sentimentos, daquilo que está ligado aos sentimentos. E aí eu vou ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dessa maneira, nós podemos enxergar que por meio do Espírito Santo, nós temos os mesmos sentimentos que Jesus tinha, a mesma compaixão com o nosso próximo. É isso que a palavra de Deus espera de nós hoje. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos uma sombra daquilo que nós vivemos hoje. Lá no Antigo Testamento eu tenho a história de um povo que é liberto das mãos do Egito. Hoje nós somos esse povo que foi liberto das mãos do inimigo pelo sangue que Jesus derramou na cruz por nós. Esse é o verdadeiro motivo da Páscoa, que nós possamos celebrar sabendo que nós somos livres pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário.